Pronto, estamos ao vivo agora, no nosso 15º dia, Janei lembrou muito bem, no 15º dia do nosso encontro. Hoje a gente fecha a carta 3, é um fechamento lindo, 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 é um texto que traz bastante entendimento, algumas quebras de crenças e um fechamento que realmente toca bastante o nosso coração. Mas vamos lá. Vamos começar fazendo a nossa conexão com a egrégora, né? Fazendo a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos. Vamos respirando fundo algumas vezes para silenciar nossos pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. Vamos abrindo nossos olhos, aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo. E vamos iniciar o estudo de hoje. Então, eu passei as páginas, mas vamos reforçar. Então vai ser da página 122 a 128 do livro, ou da 78 a 82 do PDF. Então eu vou reler o último parágrafo da semana passada, que começa no PDF na página anterior, é o último parágrafo, na 77, no livro eu não sei onde está, começa com meus discípulos. Christian, é 72? É 78 a 82. Gratidão. Aí eu vou ler o último parágrafo da 77, que é onde a gente parou na leitura da semana passada, só para fazer a introdução da primeira parte que a gente vai ler agora. Então a gente vai dividir em duas. Podemos começar? Todos juntos? Muito bom. Então vamos lá. Deixa eu tomar um copinho d'água. Espera só um minutinho, peraí. Pronto. Vamos lá então? Janete está aí?
deu uma saidinha acho que foi, não sei se foi pegar o carregador. Eu também vou ter que pegar o carregador, Christian. Tá. Quer pegar já? Vou. Vamos lá, a gente dá um minutinho e aí a gente começa. Eu já peguei. Ah, e a Janete voltou também. Bom, então... Pode começar, Janete? Pode? Então vamos lá. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava do seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação como eu amava, esta prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz, para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, do que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim.
Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o a meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro de meu corpo partido e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir, em lembrança do sacrifício de meu corpo para trazer a verdade. A verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado a alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava a seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo, entendi os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpri o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei este pensamento só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocados em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galiléia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros, desafortunados, que se encontrassem numa situação pior do que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Neste ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Essa primeira parte a gente vai encerrar aqui.
desculpa a tosse, mas hoje estou um pouquinho finalzinho da baixada de frequência da semana passada. Quem gostaria de falar, fica à vontade, gente. Betinha, pode começar. Cristian, me fugiu o que eu ia falar. Eu pensei uma coisa e acabou fugindo. Essa leitura de hoje me fez lembrar a primeira vez que eu comecei a leitura, né? A primeira ou a segunda, talvez. Que a primeira eu lembro que eu absorvi muito pouco. Mas no segundo grupo, eu me lembro que tinha assim alguns momentos que assim, não é que vinha uma dúvida, assim, não era uma dúvida assim muito consistente, né? Mas eu ainda não compreendia de fato que era real essa escrita, né, que era de Cristo mesmo, né? Eu não duvidava, mas eu também não acreditava, não compreendia, na verdade, né? Não é que eu não acreditava, eu acho que eu não compreendia. E aí hoje, com essa leitura, eu consegui meio que relembrar como eu pensava, como eu sentia as cartas lá no segundo grupo. E hoje, para mim, fez assim muito sentido tudo o que foi dito, né? Que Cristo veio falando, e parece que cada vez mais faz muito sentido, né? Teve aquele trecho lá onde ele falava que pessoas estranhas iriam contradizer coisas, né? As coisas que ele havia dito, né? E aí eu paro e penso assim, né? No que é propagado nas igrejas, né? Então, assim, cada vez mais esse contato com as cartas me faz entender que isso realmente é a verdade e é uma conversa com ele, né? É muito interessante, assim, a sensação que eu tenho disso tudo, né? E antes eu estava muito preocupada com a compreensão de tudo isso, né? Com a compreensão, assim, do entendimento, meio que ao pé da letra das leituras, né? E hoje, realmente, eu tenho, assim, essa sensação dessa compreensão. E cada vez mais eu sinto isso como um diálogo mesmo, né? Sim. É muito interessante isso. Na realidade, assim, Cristo, ele acho que ele se preocupou bastante aqui nas cartas, né? Em passar como ele estava se sentindo com tudo aquilo e com aquele momento. Tanto nos momentos pré-crucificação, né? Quando ele conta a história da figueira, quando ele conta o momento lá no templo, né? Em que ele se revoltou com os agiotas e tudo mais. Ele procura falar a maneira como ele estava se sentindo, que justificou toda aquela atitude insana, podemos dizer assim, que ele teve, né? Irresponsável, digamos assim, com os poderes que ele tinha. Ele queria mostrar exatamente as frequências que ele estava. E aqui na Santa Ceia eu creio que é a mesma coisa. Ele não entra tão profundamente nos detalhes, né? Mas ele mostra exatamente o sentimento que ele estava, né? Um sentimento de... Sim. Ele mesmo fala aqui, né? Tive momentos de profunda autopiedade, né? E ele fala com ressentimento mesmo, como se ninguém tivesse compreendendo o que ele ia passar e estava todo mundo só preocupado com o próprio umbigo, digamos assim, né? O que iria acontecer com eles, né? Isso faz a gente pensar em muitos momentos da nossa própria vida, né? Se a gente for pensar em momentos... Eu acho que eu tive um momento muito claro quando eu estava lendo essa semana aqui, de pessoas e grupos onde eu me dediquei durante muito tempo
E num momento em que eu estava muito mal internamente, passando por uma turbulência, eu sempre procurei me controlar e me controlava. Mas tinha hora que não conseguia assim, e parecia que a hora que eu ia precisar, sabe quando vai tudo embora assim, né? Então, claro que não vamos nem comparar com o ser crucificado de Cristo, né? Mas Sim. com o sentimento, né, que a gente acaba tendo por pessoas que muitas vezes a gente se doa, e parece que num momento em que a gente está carente ou está precisando de alguma ajuda, e a gente acha que vai contar com determinadas pessoas, e essas pessoas simplesmente não abrem as portas para você, né? Então fez muito sentido a maneira como Cristo colocou aqui nisso, né? Então eu creio que a maior preocupação dele aqui foi colocar exatamente os sentimentos dele nesse momento, né? De como ele estava, né? Sim. Mas muito bom, muito bem colocado, Betinha, muito bem colocado. E é isso mesmo, Betinha, quando a primeira vez que a gente lê as cartas, a gente quer entender às vezes ao pé da letra. Sim. E depois a gente começa a ver a profundidade do que está sendo escrito, né? Quando a gente lê em grupo, eu falo que é diferente, porque a gente consegue sair um pouquinho do pé da letra, né? Mas quando a gente lê sozinho é mais difícil a assimilação, né? Mesmo porque... Nossa, mas foi muito interessante, que eu acho que parece que demorou muito tempo para eu, de fato, perceber, assim, a grandiosidade desse texto, né, de acreditar mesmo, né, de compreender, de sentir que era ele mesmo falando, né? Eu sabia que era, eu acreditava, mas faltava ainda eu sentir que isso era dele, que era ele falando. É aquele acreditar não acreditando muito, né? Ainda não tinha aquela crença profunda, né, de que era ele. Sim, sim. Ok, muito bom. Gratidão por compartilhar, Betinha. Muito bom. Quem mais? Moema pode falar. Vi que você tirou o microfone. Porque é como se ele estivesse reclamando mesmo. Na reclamação de tudo que ele estava passando, ele estava assim, bem baixo, assim, né? A moral dele estava baixa com ele mesmo, porque ele também estava assim, reclamando. E aí eu falo assim, esse povo aí, eu fiquei com eles, eu dei tudo para eles, eles não viram, não estão sentindo a dor, não estão sentindo. Não é fácil, né? E a gente faz muito isso, né? E ele está sendo um humano aqui, né? É como se ele tivesse mais humano do que... Não, e se a gente olhar esse momento que ele fica de indignação dele quando João está contando a história que é uma história bíblica, né? Todos conhecem, acredito que todos conhecem essa história, quem é católico pelo menos conhece bem essa história, né? Da fuga dos israelitas do Egito, né? Esse momento que Moisés fala que Deus mandou enviar os anjos para matarem os primogênitos. Realmente vai tudo contra aquilo que ele fala, né? Coloca Deus como um assassino, se você for pensar friamente aqui, né? Deus manda matar, né? E isso está na Bíblia, né? Isso que é o mais... um dos pontos que eu olhava quando eu lia a Bíblia, antes das cartas, tudo. Não só esse trecho, mas tinha alguns que eu falava, nossa, mas Deus está mandando matar os israelitas e matar as pessoas para conquistar as terras. Está mandando matar os filhos, mas que coisa mais cruel, né? Tipo, que Deus, né? Se a gente ficar pensando friamente. E era a condenação dele, né? Que Deus é esse? E essa história de Abraão, a primeira vez que eu li a Bíblia uma vez, né? E quando eu li a história de Abraão, realmente, que estava disposto a levar o filho em sacrifício a Deus, eu falava, meu Deus, que coisa mais surreal, né? De você imaginar, né? Ô, Christian, e isso é relatado no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Isso é Velho Testamento. Ah, tá. No Novo Testamento muda completamente a figura. Ali você coloca mais uma figura de Deus, amor, tudo mais. Porque é baseado nos evangelhos, né? Nos ensinamentos de Cristo, conforme está ali na Bíblia, né? Nos ensinamentos de Jesus.
Mas todos esses fatos, né, e não só esses, tem vários outros ali que eu me questionava bastante quando eu li a Bíblia a primeira vez, né? A única vez. Mas quando eu via os fatos, eu falava, que era meio que surreal, assim, olhar tudo aquilo, né? Como assim um povo escolhido por Deus, né? Não é toda a humanidade que é filha de Deus, né? Seja egípcio, seja romano, seja quem for, né? Todos são filhos de Deus, né? Então era uma coisa que meio me chocava, assim, quando eu li a primeira vez. Quem mais quer comentar alguma coisinha sobre esse trecho? Alguma parte que chamou a atenção de vocês? Janei? Uma das partes que me chamou bastante atenção foi quando ele fala assim, como era duro o coração humano. É difícil, né? É uma coisa que, assim, me chamou muita atenção isso, né? E né? E é assim, né? Na essência, a maioria das pessoas, infelizmente, estão preocupadas com os seus problemas, né? Esse é o grande fato, né? E a gente não se exclui, né? A gente muitas vezes está passando por pequenos problemas e não vê quanta gente está passando assim, por coisas muito maiores, né? Cada um está com as suas provações, né? Mas aqui ele estava bem humano mesmo, sabe? Ele chegou em como nós somos mesmo. Ele descreveu muito bem isso aqui. Eu acho que assim, se a gente pensar friamente na missão que ele tinha que fazer, quando foi chegando o momento, né, que ele retrata desde dos eventos pré-crucificação lá, da figueira, tudo mais, ele devia estar num emaranhado de emoções que devia ser terrível, né? Imagina você sabendo que vai passar por essa provação, né? Ele não comenta aqui a parte que fala que ele chorou sangue, né? Mas para chegar nesse ponto de chorar sangue e tudo mais, imagina o desespero que ele não devia... O desespero, o modo de falar, né? A aflição que ele não devia estar. Sim. Janete, quer comentar, Janete? Olha, eu só fico imaginando assim, nossa, quanta dor, quanto sofrimento que foi isso. Eu não consigo nem imaginar, né? Pensar que, nossa, gente, hoje é meu último dia aqui com vocês, porque amanhã eu vou ser crucificada, né? Nossa, é uma dor muito grande. Então, aí também me faz pensar assim, nossa, como a gente não tem, a gente só tem que agradecer mesmo, porque as nossas dores, eu acho que nem podem ser chamadas de dores, eu acho, diante de tanta dor, né? Sim. Mas, claro, cada um do seu tamanho, né, na sua... Mas é isso, Cris, não sei, eu ainda tenho que ouvir mais também. Gratidão. Gratidão a você. Carlinha está pensativa? Estou muito pensativa. Na verdade, eu estou imaginando, né, que ele fala que você sente que a frustração era tão grande que ele começou a procurar uma forma de marcar esse momento, porque ele percebeu que eles já não tinham, né, absorvido muita coisa de tudo aquilo e às vezes é assim também com a gente tenta melhorar, mas em algum momento a gente fica fraco na fé, né, diante de algumas situações, e eles também, os discípulos também estavam numa situação muito delicada, né?
Mas eu imagino ali tudo que passava na cabeça dele e agora olhando, né, a mesa, a Páscoa ali naquele momento, você começa a ver que não é nada daquilo que a gente pensa, como ele agiu, né? Ele agiu para deixar uma marca, para ver se eles tivessem naquele momento alguma coisa para gravar ali, né? Então, eu acho que a palavra que você já me disse na semana passada, que é ressignificar, me coube muito bem nesse momento também. Sim, sim. E se pensar aqui na história toda, né? Para os judeus a Páscoa significava a fuga marcava o momento da fuga do Egito, né? Sim, E é exatamente a história que João estava contando para os discípulos, relembrando aquele momento, né? Então, sim. esse Porque é o. realmente, desculpa. Pode falar. Nesse momento, se você lê o Antigo Testamento, você fala, nossa, mas que Deus vingativo, tudo ele se vingava, né? Tudo ele ordenava uma praga, alguma coisa, né? E a gente sabe que depois no Novo Testamento, que quando você lê, você vê que veio o tempo de Jesus, e aí muito mais amor, muito mais compaixão, mas é um ressignificar de muitas coisas, assim. Sim, Tá sendo bem. Por isso que a gente fica pensativo, né? sim, sim, sim. Como eu falei lá no início, né? Tem mensagens lindíssimas que vão vir ainda, né? Mas ao mesmo tempo é uma quebra de crenças muito grande, né? Um ressignificar de Sim, muitos acontecimentos aí que foram que para o cristianismo no geral são muito falados, né? São muito falados, sim. momentos que são muito falados. Mas muito bom, gratidão por compartilhar. Andréia, Então, Christian, eu estava pensando nessa parte que ele sabia que Judas iria traí-lo, né? Mas porque foi por tantos anos que ele esteve junto, né? Ele foi mais assim envolvido com dinheiro, né? Ele teve aquela coisa de eu ter o dinheiro, né? Ele não é nada meu. Eu fiquei meio assim pensativa, sabe? Por que que ele fez isso? Se ele estava seguindo Jesus, por que que ele traiu Jesus? Eu não consegui, ainda não conseguia, não é nem aceitar, como é que se diz? Eu não sei dizer, eu não encontro palavra. Eu acho que ele foi muito ruim mesmo. Vamos colocar desse formato. Nossa, ele traiu uma pessoa que ele ficou durante 3 anos, viu tudo aquilo que Jesus tinha feito, tinha pregado, tinha falado. E ele foi lá por causa de moedas. Tudo bem que depois é como Jesus falou, né? Teve compaixão, porque ele sofreu. Mas é estranho, né? O humano é muito estranho, viu? Troca tudo, né? Troca dinheiro. Ah, vou falar daquele outro mesmo, porque assim eu ganho dinheiro. É isso que fiquei pensativa. Foi nisso. Gratidão. você tocou num ponto bem bacana, né? Você vê que Cristo, ele, por mais que sabia que estava sendo traído por Judas, ele entendia os motivos dele, né? Que simplesmente cumpriu o papel que sua natureza o levava a desempenhar. No deixou-se fala uma coisa, tem um trecho bacana que fala desse momento da traição, né? E eu já ouvi alguns relatos de espiritualistas que falam que no fundo Judas ele queria que as coisas fossem do jeito dele na realidade, né? Ele não entendia por que Cristo estava fazendo tudo aquilo, porque Jesus estava fazendo tudo aquilo, e para ele Jesus era o Messias, mas ele via ainda o Messias com aquela figura de que ia derrubar o Império Romano.
que ia juntar o povo, que ia fazer o povo se rebelar contra a dominação dos romanos. E não era isso que Jesus veio fazer, né? Jesus veio para libertar o povo, mas com os ensinamentos, com a verdade. E isso conecta muito com a mensagem que muitas pessoas... Vou dar um exemplo que muita gente fala do retorno de Cristo, né? Cristo ele já retornou, ele retornou em consciência e ele está despertando cada um internamente, porque na verdade Cristo está dentro de nós, né? Jesus veio mostrar isso, que Cristo está dentro de cada um. Mas os cristãos, na sua grande maioria, pregam a volta de Jesus como se ele viesse voltar encarnado, em pessoa física, né? Para vir agora, para mudar, para mostrar a mudança desse novo tempo. E então muitas pessoas querem que aconteça algo, mas que seja feito do jeito dele, né? E não do jeito que é, não aceita do jeito que é. Tanto que teve um momento das cartas, eu acho que a gente até já leu, que Cristo fala que as pessoas que elas querem que ele volte da maneira que eles querem voltar, mas na realidade ele já está aqui, já está presente. Então, e ele vem acender essa chama dentro de cada um. E muitos capazes de que se ele não vão aceitar a volta dele dessa forma. Então muitos cristãos, mesmo cristãos que acreditam na figura de Jesus plenamente, não vão aceitar talvez que ele voltou dessa forma, porque estão esperando ele vir em carne e osso. Então vão se revoltar contra os ensinamentos que está sendo passado. Então isso remete bem como Judas, como foi o caso de Judas naquele momento, né? Na realidade, o que Judas esperava, pelos relatos, se isso é uma verdade ou não, é que na hora que ele entregasse Jesus ia usar todo o seu poder para poder se libertar dos opressores. Então, no fundo, Judas queria provocar uma situação para que Jesus fizesse alguma coisa e se libertasse dos opressores, mas não era isso que ele tinha que fazer. Então esse é um ponto importante e Cristo no fundo Jesus sabia das intenções de Judas, quais eram as intenções mais profundas de Judas. Até nas conversas que eles tiveram dava para perceber isso, ele percebia que Judas estava insatisfeito e ele recebeu a mensagem que Judas iria traí-lo, né? Então e no fundo ele entendia os motivos, né? E aquela coisa da lei do retorno, né? Judas foi crucificado de ponta cabeça, né? Foi um dos discípulos, foram vários discípulos que foram crucificados também depois da morte de Jesus, né? Foram perseguidos, alguns foram crucificados também, e Judas foi um deles e foi crucificado inclusive de ponta cabeça, né? Foi o que teve a pior morte, né? Então se der um Google aí vocês vão perceber de quais foram crucificados. Isso está nas escrituras, né? Em histórias contadas, não está plenamente na Bíblia, mas tem essas histórias contadas. Então veio a lei do retorno, né? Pode falar, Moema. Judas se enforca, pelo menos assim que a gente vê na igreja, que ele se enforca, né? Ele se arrepende e se enforca. Isso, ele mesmo se enforca e ele é crucificado de ponta cabeça. Ele é crucificado? Ele é... Não, eu não sei se posso ter errado a palavra, mas ele foi morto de ponta cabeça, não sei se foi enforcado ou se foi crucificado. Alguns dos discípulos foram postos na cruz. Se eu não me engano, Pedro foi um deles. Alguns foram postos na cruz também depois, né? Depois de um tempo que foram perseguidos, né? Não foram todos, né? Foi um ou outro, né? Mas alguns foram também mortos na cruz como exemplo de quem seguisse Jesus depois, o que aconteceria com quem seguisse Jesus, né? Foi uma forma do Império Romano e do judaísmo mostrar o que aconteceria com os seguidores de Jesus, né? Aline, quer falar? Aline queria falar alguma coisinha da sua opinião? Não, Cristian, eu vou só acompanhar mesmo. Eu acabei tendo que caindo um pouquinho, cheguei um pouquinho atrasada. Vou só acompanhar. Eu vi que você estava aí, eu não lembrava em que momento você tinha chegado. Eu falei, deixa eu perguntar para ela. Mas tá jóia. Beth está com a mão levantada, pode falar, Betinha.
O Christian, eu procurei ali no texto, mas eu não localizei. Teve algum momento ali que Cristo falava que Judas ele não tinha abandonado totalmente as crenças judaicas dele, Sim, né? logo no começo. Então acho que isso também foi uma coisa que contou muito para essa atitude dele, né? Sim. Porque no fundo, embora ele fosse discípulo e ele acompanhasse Cristo, talvez lá no fundo, ele não tinha deixado todas as crenças que ele tinha, né? Não acreditava profundamente na verdade que Cristo colocava ali para eles, né? Então eu acho que isso acabou pesando, né? Sim. A crença que ele não tinha abandonado, a principal era essa, era que o Messias ia vir para libertar o povo judeu da escravidão dos romanos. Só que quando você lê os relatos na Bíblia, o Messias ele vem para libertar o povo. E como que acontecia a libertação naquela época? Era uma época muito primitiva, né? Então tudo acontecia pela guerra. Então Jesus viria para juntar todos os judeus e fazer uma rebelião contra os dominadores, né? Era a imagem que colocava da figura do Messias que viria para libertar o povo judeu. Então essa é uma crença judaica, né? Que viria o Messias. E os judeus continuam esperando o Messias até hoje, pelo que falam, né? Então para eles o Messias ainda não veio. Então os judeus mais ortodoxos, né? Então uma das crenças que Judas tinha era essa. Ele acreditava que Jesus era o Messias, mas é aquilo, ele queria que o Messias fosse do jeito que ele imaginava, do jeito que ele interpretava nas Escrituras. Então dali o conflito, né? Uma das principais crenças que ele tinha era essa, embora ele acreditava nos ensinamentos de Jesus. Entendi. Eu li um livro e a pessoa que escreveu esse livro, ela diz que estudou bem a história. E ela fala no livro que Judas, ele já veio com essa missão, que Jesus sabia e que Jesus falou para ele, fazer o que você tem que fazer, que foi o que falou, vai fazer o que você tem que fazer. Sim. Mas quando ela fala no livro, ela falou de uma maneira bem diferente, entendeu? E tanto que ele não queria fazer, mas ele tinha que fazer, porque senão Jesus não ia morrer. Se ele não traísse, Jesus não morreria, né? Porque ninguém ia falar. Então ele veio de entregar Jesus, a missão de vida dele. Não sei se é real, mas foi assim, é uma outra visão de Deus. Eu já ouvi isso também, Moema, que ele veio fazer o papel. Espera só um minutinho. Minha cachorra pegou um brinquedinho dela que tá num barulho aqui na minha orelha, que nossa senhora. Mas era isso mesmo, não faz sentido o que você falou, Moema, é isso mesmo. Jesus já sabia disso. E assim, não era nada conversado entre eles, mas era da natureza dele fazer isso, né? Inclusive tem a história que ele pegava o dinheiro, ele queria que o dinheiro que eles arrecadavam fosse feito de outra forma. Eles achavam que Jesus devia fazer mais coisas e arrecadar mais dinheiro em prol da missão dele. Então tem vários pontos aí que Judas era um pouco contra, né? Que era da natureza dele, né? Então faz sentido, tudo isso que você falou realmente faz muito sentido. Eu já ouvi e escutei essas histórias também. E alguém quer comentar mais alguma coisinha desse primeiro trecho? Essa primeira parte ela retrata bem esses sentimentos, né, dele na Santa Ceia. Dá uma mensagem muito importante dessa história que a Janete colocou muito bem, como é duro o coração humano, né? Quantos penosos séculos iriam passar até que a humanidade pudesse
e além da sua própria dor e sofrimento, para ter uma faísca de compaixão e amor pelo próximo, né? Então, esse é o ponto a mensagem que ele coloca aí para a gente pensar e refletir bastante também. Deixa eu ver aqui quanto tempo tem da sala. Tem 8 minutinhos. Alguém queria fazer mais algum comentário? Fica à vontade, gente. Vamos partir para a próxima, então? Para a continuação? Então, acho que é melhor até mudar de sala, porque senão a leitura não vai dar para fazer inteira. Nesses 8 minutinhos eu tenho receio que não dê, aí para a gente não interromper a leitura, então. Pode ser? Bom, então vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisinha desse primeiro trecho ou podemos dar sequência? Então vamos lá. Eu vou ler o último parágrafo que a gente leu, que faz sentido com o de baixo, e aí a gente vai continuando agora até o final. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se do meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que, depois de minha morte, ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprindo o sabá, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo levaria o meu corpo, às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galiléia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamento. Depois reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou, livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá medida da falta de compreensão dos cristãos,
o fato de até hoje ter aceitado cegamente tal dogma. Pense nisto com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tem ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal transforma-se em luz individualizada. Uma consciência individualizada que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a esses padrões de frequências vibratórias e de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas, e, portanto, você está confinado em seu passado que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados do ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Desse modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado e a partir desta visão você formula uma nova meta. Com esta meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação e rejeição da existência terrena. Passo a passo você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do Reino dos Céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você alcançasse esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina, e vim agora a você nessas cartas. Não permita que meu trabalho seja em vão nesta segunda vez. À medida que ler estas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e, se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Leia e releia essas cartas para que possam ser, finalmente, absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará a luz para os demais. Tal luz não é luz como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você em minha carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará um amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo.
desejará alimentar e nutrir, trabalhará para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você estará no reino dos céus. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar essas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. E o milagre da ressuscitação é revelado. O que aconteceu? Que o corpo dele sumiu. Tudo bem diferente do que a gente viu até hoje. Completamente. Sim. Até quando ele vai embora de vez, né? Na época do... Ele desce, conversa com os apóstolos, reúne tudo, depois ele vai embora. Ele fala que ele vai embora de corpo, né? De corpo e tudo quando ele vai embora. Em Pentecostes, né? Que ele vem e vai embora. Então, é difícil, né? A gente acredita porque nós somos um pouco diferentes do resto, mas você falar isso para quem está na igreja todo dia, vai falar que é mentira. E assim, não deixa de ser verdade. Na realidade, ele voltou em perispírito. Ele voltou com o corpo dele, é o perispírito dele, né? O corpo energético, como ele fala, né? O corpo energético que se materializa. No livro de Telos, né? Quando fala daquela civilização de quinta dimensão que habita aqui no planeta, eu comentei com vocês na semana passada, eles falam que se eles quiserem, eles podem andar do nosso lado e eles não são vistos, porque eles estão numa dimensão diferente, que é a dimensão uma dimensão mais elevada, que é para onde também Jesus foi depois que ele morreu na cruz, né? E quando ele fala que ele permaneceu aqui, né, essa civilização fala que se ela quiser aparecer para a gente, eles conseguem se materializar de uma forma sutilizando o corpo deles. Eles baixam a frequência do corpo deles de determinada maneira que eles se tornam visível. Eles colocam até o mesmo formato, né, no formato, Jesus provavelmente fazia isso, no mesmo formato, só que de uma forma muito mais sutil, né? De forma que as pessoas podiam ver ele. Então talvez o que fala lá em Pentecostes é isso. Ele estava visível para eles, era como se ele estivesse em corpo, né? Mas era um corpo totalmente sutil, um corpo totalmente sutilizado. E dali ele foi embora para não... definitivamente, né? Depois de um determinado momento ele foi embora definitivamente. Mas mostra a importância dele. Aqui ele fala da importância do porquê dele ter aparecido, né? Eu acho que o fato dele ter aparecido fortaleceu ainda mais, né? Quem ele era, né? Tudo que ele veio fazer. E ele fala do principal motivo foi para dar força para os discípulos continuarem a missão, né? Que ele estava junto com eles ainda, para eles continuarem, para eles terem força, e que ele estaria aparecendo. Tanto que nos relatos do Apocalipse, João tinha
sonhos e imagens de Jesus até os seus 90 anos de idade, né? Quando ele estava preso lá na ilha de Pactos, não lembro o nome da cidade agora, né? Quando ele escreveu o Apocalipse, né? Mas mesmo quando ele ressuscitou, não eram todas as pessoas que o viam, né? Sim. Então, tinha a consciência mais elevada que conseguia ver Jesus. Sim. Porque tinha gente que ia, né? Exato. Se ele tivesse em corpo mesmo, todo mundo ia ver, né? E com certeza. E não foram todos, eram mais os discípulos, as pessoas que estavam mais em contato com ele que viam. Sim. Ele aparecia para quem tinha determinadas frequências vibratórias que poderiam ver um corpo de luz. Então os discípulos realmente já estavam num estado de consciência superior, digamos assim, que eles já tinham uma sensibilidade maior e poderiam visualizar o corpo de Jesus, né? A figura de Jesus aí. Faz sentido nesse caso, né? Assim, Sim? entendendo desse, é mais sentido. Sim. Porque quando ele ressuscita em corpo, o pessoal não enxerga, não vê. Né? Exatamente. Janete, você ia falar alguma coisa? Eu vi que você tirou o microfone. Não, era isso mesmo que eu ia comentar. Ele pôde mostrar-me aqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me, né? Então, era isso que vocês comentaram mesmo. Sim. Não era todo mundo que via ele, né? Senão, todos os sacerdotes, uma hora, iam acabar vendo ele, né? Nos momentos de aparição dele. Como ele iria entrar e sair do lugar, né? Então... E é o que ele fala, né? Que um corpo vai me ser útil depois da minha morte? Não faz sentido, né? Se pensar friamente. É até um chacoalhão que ele dá nessa frase, né? Nem questionar, a gente questionou isso, né? Ninguém, né? A gente foi acreditando em tudo isso, né? Sim. Então, nossa, é uma grande surpresa mesmo, né? Essa parte aí, né? A maneira como ele fala, né? Tipo, os questionamentos que ele faz, a gente para pensar, né? Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como esse mito ridículo pode persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, o fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Ele fala de um jeito até impactante que é pra gente gravar mesmo isso daí. Quem mais pode ficar à vontade. Aqui tem vários pontos aqui pra gente conversar ainda do que ele fala depois. Betinha, não tá com sono. Hoje as frequências elevaram agora, hein? Mais ou menos. Não, eu tô acordada, assim. Não, eu só tô mesmo, assim, pensando, né? Esses trechos de hoje, é aquilo, parece que vai encaixando tudo o que a gente... coisas que a gente sabia, coisa que a gente não sabia como era, mas, né? Parece que tudo vai se encaixando. Mas não tenho nada assim mais específico para comentar, não. Quer ver um ponto importante que ele colocou aqui, que mostra dois milagres dele, que é relatado nas cartas, que é aquela parte que ele, quando ele quase foi apedrejado naquele primeiro momento que ele foi pregar para os moradores de Nazaré, e que aí todo mundo queria jogar ele do penhasco e de repente ele saiu sem ser visto. E o segundo momento, que é o caminhar sobre as águas. Olha esse trecho e vê como faz sentido. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase, de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, porque eu queria
Por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Agora que é o ponto importante. Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? Então, quando ele fala do corpo dele ser espiritualizado, significa, quando ele estava na Terra, quando ele estava profundamente em contato com o Pai Consciência Amorosa, o corpo dele poderia ser espiritualizado, ele saía da condição humana realmente. Então essa condição humana, quando o corpo dele é espiritualizado, era como se ele entrasse numa outra dimensão mesmo. E ele poderia sair sem ser visto. Por exemplo, naquele momento, ele estava tão em contato com o Pai, as frequências dele estavam tão elevadas naqueles momentos, que ele conseguiu sair sem ser visto. E num outro momento ele conseguiu caminhar sobre as águas. Por quê? Porque o corpo dele estava totalmente espiritualizado naquele momento. Então ele tinha esse poder de fazer isso, de tão contato com o Pai que ele tinha. Ele praticamente acessava outras dimensões quando ele estava nesse contato mais profundo com o Pai. Então, mostra alguns... esse momento... Então, eu lembro que a Moema até falou das pessoas que levitam, né? Eu acho que quando a pessoa entra num contato tão purificado que muda totalmente a condição corporal da pessoa para ela ser capaz de fazer isso. A Janete, inclusive, mandou um vídeo essa semana, e esse vídeo, num trecho, ele fala um pouquinho sobre isso, que eu achei sensacional, que Cristo tinha o poder de quebrar a crença da gravidade. Quando você quebra a crença da gravidade, você quebra totalmente a crença da gravidade sai, seu corpo fica espiritualizado, seu corpo entra num estado de flutuação e levitação. Isso explica quem levita, por exemplo. Você sai da crença da gravidade. Olha que estado interessante. Claro que a maioria consegue fazer isso por um pouquinho tempo, né? Porque não tem agora, Cristo já estava com o ego dele totalmente purificado. Ele já vivia em plena harmonia com o Pai, consciência amorosa. Já vivia o reino dos céus na terra. Então ele tinha esse poder dentro dele de mudar realmente a estrutura corporal dele, né? Pode falar, Betinha. Não sei se faz sentido para vocês, mas essa frase dele para mim fez total sentido, relembrando esses momentos lá atrás, né, quando ele relembra os milagres. Você ia falar, Betinha? Sim. Fez sentido, sim. Você ia falar alguma coisa a mais, Betinha? Porque você tirou o microfone? Não. Não? Ah, tá. Pensei que você ia falar alguma coisa durante o... Pode falar, Janete. Christian, então, a gente questionou na vez passada sobre ele andar sobre as águas, que a gente achou que era realmente físico, né? Era de corpo mesmo, né? Sim. Mas aí então a gente entende mesmo que ou então foram poucos, né? Que tinham condições de vê-lo andando sobre as águas, né? Sim. Eu acredito que foi físico, mas ele... porque os discípulos estavam lá. Mas os discípulos... Mas Cristo foi lá numa condição com o corpo dele totalmente diferente. Ele foi lá em corpo... Ele foi em corpo, mas com o corpo dele totalmente num estado celestial, num estado diferente. Enquanto a substância física de meu corpo, durante a vida na Terra, poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa. Então ele foi em corpo, mas numa condição totalmente diferente. A substância física dele estava totalmente espiritualizada. Então ele foi numa situação, foi em corpo, mas numa situação que transcendia as condições terrenas. Por isso que ele caminhava e flutuava. Que era como ele descreveu que ele fazia.
E ainda continua que as coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Né? Sim. Sim, exatamente. Cada substância visível possui a sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Então ele Christian, pode falar. Esse é o que os cientistas provaram depois no exercício da dupla fenda, né? Sim, exatamente. Exatamente. Do olho do observador. Muda, né? É bem isso mesmo, muda o comportamento no caso do elétron, mas aqui ele fala que muda a aparência da matéria, né? Sim. Eu ouvi uma live esses dias, uma live no YouTube o rapaz que estava fazendo, ele fala que a física quântica veio explicar tudo aquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás, só que sem essa explicação, né? Na época não existia essa explicação. Então a física quântica ela vem para comprovar que tudo aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás era totalmente possível de fazer, desde que você tivesse a sua consciência pronta para tudo isso. Alguém queria comentar mais alguma dessa primeira parte? A gente vai falar bastante do trecho final ainda, que se ninguém perguntar nada sobre o trecho final, eu irei falar algumas coisas, mas podem ficar à vontade, que eu gosto de ouvir. Eu sempre falo isso, gente, não existe... eu gosto de ouvir vocês porque não existe verdade absoluta. Eu simplesmente li o livro mais vezes e tenho algumas crenças, mas eu sempre gosto de ouvir até pontos de vista diferentes que me faz pensar exatamente no que a gente está lendo para fortalecer ainda mais as crenças ou mudar também, se a gente tiver que mudar o que está sendo a maneira de pensar, né? É a busca da verdade mais absoluta. É o que eu busco. Por isso que eu gosto de ouvir vocês antes de falar, porque senão fica a minha crença sendo passada para vocês. Ô, Christian, então, só para concluir tem mais um parágrafo, só para reforçar. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Sim. Essa é a maneira como ele conseguiu, depois de morto, se mostrar para os discípulos. Aquele exemplo dos seres de uma dimensão mais elevada. Se eles querem se mostrar para alguém, eles conseguem se materializar dessa forma, de uma forma bem sutilizada. Então eles conseguem baixar as frequências suficiente para que consiga enxergar. Mas para isso também tem o observador, né? A pessoa que está junto, ela tem que estar nas suas frequências meio que no limiar. Uma pessoa que é totalmente matéria não vai conseguir enxergar, não tem jeito. Agora tem muitas pessoas, por exemplo, que veem os mortos, né? Veem seres desencarnados. Essas pessoas que têm o dom da visão, elas já têm o dom de ver pessoas numa frequência diferente. Então, não que as frequências delas sejam elevadíssimas, mas elas já conseguem enxergar pelo menos a 4D. Mas para enxergar um ser mais espiritualizado, para ele aparecer, essa pessoa tem que estar numa 4D quase chegando na 5D. A 4D todos nós podemos acessar. A gente acessa a 4D em sonho, né? O sonho que a gente tem é uma quarta dimensão, é uma dimensão acessível para nós, é onde vivem os espíritos quando falecem, né? Então vivem numa 4D. Por isso que fala que a gente vai levar para uma quinta dimensão, porque a 4D a gente já acessa, tem condição de acessar de uma maneira mais tranquila, podemos dizer assim, né? Então,
Já mostra que os discípulos eles já tinham um nível já estavam trabalhando a purificação do ego a tal ponto que eles tinham condição de acessar, de ver Jesus. Não só os discípulos, né? Ele apareceu para Marcos, que não era um discípulo, ele apareceu para Maria Madalena, não vamos nem falar, né? Ela não é citada como discípula, mas talvez seja a mais importante deles no decorrer das coisas, né? Então, ela era a mais espiritualizada, né? Tanto que Cristo não cita aqui, mas ela teve um papel importante no momento da ressuscitação, né? Do momento que tudo aconteceu. Alguém quer citar mais algum ponto dessa primeira, digamos, esse primeiro trecho dessa segunda parte que a gente leu? A parte da ressuscitação, a maneira como ele pôde se mostrar para os discípulos. Pode falar, Janê. Então, eu fiquei aqui, eu risquei o exercício da dupla fenda e aqui nas questões das crenças que ele repete de novo, né? O quanto é difícil, né? Que ele fala assim, enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Quer dizer, a gente ainda tem que lutar muito, né, para a gente evoluir nessas crenças, porque são muito tempo, né, pensando igual, sabendo, e tudo que foi passado, que totalmente, né, sei lá. E eu acho que a gente não tinha, assim, né, eu falo que agora que diz que o ser humano está desenvolvendo as fitas do DNA, né, porque eu acho que se fosse falar dessa carta lá muito tempo atrás, ninguém ia acreditar mesmo. Sim, sim. Não, e esse parágrafo que você citou, agora a gente vai reler. Os 2 parágrafos seguintes mostram exatamente o caminho para a gente sair dessas frequências vibratórias terrenas. Sim. Aliás, os 2 parágrafos seguintes falam o caminho. E o restante as outras 6 cartas vai detalhar todo esse caminho. As outras 6 cartas vão mostrar esse caminho. Com detalhes. Uma carta vai falar de quem a gente é em detalhe, outra carta vai falar o que é a consciência crística, outra carta vai mostrar como purificar a consciência com exercícios práticos, a outra fala da quebra do ego, então vai mostrar em detalhes tudo que ele fala nesses 2 parágrafos aqui, e isso aqui ele já falou também lá na carta 1, né, com outras palavras, de uma maneira não tão profunda como ele trata aqui nesse tema. Eu acho impressionante quando a gente vai lendo as cartas, como Cristo ele vai se aprofundando nos mesmos assuntos. Porque parece que ele vai abrindo a nossa mente e aí ele aprofunda o assunto. Ele abre a nossa mente e ele aprofunda o assunto. Então é impressionante, eu acho depois que você vai lendo e relendo, você percebe que a maneira como ele colocou todos os ensinamentos nas cartas é algo magnífico, né? É impressionante. Alguém queria falar mais alguma coisinha dos primeiros trechos ou vamos ler esse trecho e falar um pouquinho deles? Vamos ler de novo? Então vou ler o trecho que a Janei começou e aí eu vou ler os outros parágrafos, os próximos 2 parágrafos que vai ficar. Eu vou ler os 3, né? Porque o terceiro é o estado sublime, né? Então vamos lá. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua frequência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a esses padrões de frequências vibratórias de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas. E, portanto, você está confinado em seu passado que você projeta para o seu futuro. Contudo,
Pouco a pouco você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além de seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados de ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Desse modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado, e a partir desta visão você formula uma nova meta. Com esta meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação e rejeição da existência terrena. Passo a passo você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você alcançasse esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a você nessas cartas. Não permita que o meu trabalho seja em vão nesta segunda vez. À medida que ler estas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai. E se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Vocês conseguiram pegar a essência do caminho? Eu vou falar com palavras para ir mostrando. Esse final, quando transcende o seu ego e ele morre dentro da sua consciência, você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Esse estágio é o que ele vivia. Ele transcendeu completamente o ego e ele vivia então ele estava plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e por isso ele conseguia fazer tudo o que ele fazia. Manusear matéria, manusear o seu próprio corpo, porque ele tinha transcendido completamente o ego dele e vivia plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa. E qual que é o caminho para tudo isso? A gente está preso aqui. Então Cristo ele veio nos mostrar algo mais que é possível. Não só Jesus, mas vem algumas pessoas que passam na nossa vida que mostram algo mais que a gente pode, que a gente precisa se curar, que a gente precisa libertar nossas crenças. E aí a gente estipula uma meta. Se cada um botar aqui na sua trajetória, se eu for colocar dentro da minha trajetória, tinha uma fase que eu não acreditava em nada disso, era totalmente matéria. Aí eu comecei a buscar e comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu me deparei com um pseudo-mestre que me botou algumas coisas mais que eram possíveis. E aí você passa a acreditar nisso e passa a buscar. E aí quando você começa a ler, por exemplo, um livro como As Cartas, ou um livro como Conversando com Deus, você começa a ter uma compreensão de que Deus é totalmente diferente. E você estipula uma nova meta e você começa a se aprofundar em conhecer mais sobre você mesmo. E aí vem Cristo e nos fala tudo isso. E ele fala de purificar o ego. E aí a gente começa a nos deparar com nossos monstros internos. Nossa, eu preciso quebrar essa crença disso. Eu preciso quebrar essa crença disso. E a gente vai focando em cada meta específica e vai cada vez desdobrando mais o nosso ego, tirando camadas do nosso ego, tirando camadas do nosso ego, tirando camadas até o momento final, que vai ser esse momento de união e fusão com o Pai. Mas mesmo durante o processo, vão ter momentos que a gente vai estar em extrema elevação. E nesses momentos a gente vai ter a oportunidade de ouvir a voz do Pai. E o que ele pede para a gente fazer? Quais são os exercícios que ele pede o livro inteiro para a gente fazer? Purificar nossa consciência de todas as formas, através da meditação, através de entregar as nossas crenças para a consciência divina,
A gente pode pedir ajudas para terapeutas, essa maneira de ajudar em quebras de crenças para entender e se conhecer melhor. Então isso a gente está fazendo esse trabalho de purificação da consciência. Segundo ponto é a meditação pura no silêncio. É você entrar no mais profundo silêncio e passar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos no silêncio para buscar, com o objetivo de escutar a voz do Pai, de fazer esse contato com a consciência divina. Então ele pede para a gente fazer isso, meditar diariamente, orar e pedir realmente para receber a inspiração e purificar a nossa consciência. Então são os exercícios que a gente pode fazer. Então por isso que ele fala, à medida que ler estas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Eu sei da Beth que ela já relatou momentos em que ela sentiu essa inspiração, que estava sendo inspirada. E acho que aqui, vocês que estão nessa busca, acho que em momentos de profunda oração, que a gente estava numa busca, a gente sentiu aquela inspiração, aquela alegria e viu que estava tendo alguma mensagem inspirada que talvez compreendeu ou não compreendeu, mas nos guiou para determinado caminho. Então é isso que ele mostra aqui. Então cada vez que vai vindo, você vai estipulando novas metas para ter. Eu estipulei uma nova meta para mim na semana. Eu falei para vocês que eu me inscrevi lá, deu certo a minha inscrição. Eu vou passar para 10 dias de retiro do silêncio lá no Vipassana. Eu vou até comentar com vocês que eu vou estar indo na quarta-feira da semana que vem e vou ter 10 dias de silêncio. É um desafio que vai ser profundo, né? Eu falo que eu estou indo lá para encontrar Deus na mais pura da essência, né? Para silenciar a minha mente. Mas é uma meta que eu estipulei para mim, isso, de silenciar a minha mente. E aí apareceu totalmente do nada esse curso, alguém comentou e eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu preciso. Chegou nesse momento que eu vou estar fazendo. Que é um desafio que eu estou colocando para mim aí. Às vezes a gente tem... São 9 horas de meditação por dia. E você não pode conversar com ninguém, né? Então vai ser realmente de profundo... Vai ser algo de profundo me conhecer, né? Mas e é isso, é estipular metas para você, que estejam ao seu alcance. Então, de libertar dessas crenças, né? É começar a olhar com atenção para a vida. Cristo nos fala na carta 1 quem nós somos, né? Ele fala aqui também, por exemplo, nesse detalhe, quando ele fala: leia e releia estas cartas para que possam ser finalmente absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará a luz para os demais. Tal luz não é luz como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você em minha carta 1. Na carta 1 ele fala quem nós somos. Que nós somos saúde, nós somos paz, nós somos abundância, nós somos prosperidade, nós somos alegria, nós somos felicidade. Nosso corpo deveria estar totalmente livre de doenças, sendo protegido. As nossas necessidades todas, em todas as áreas da nossa vida, deveriam estar satisfeitas. O nosso trabalho deveria ser um trabalho totalmente guiado, amoroso, com propósito, né? Não significa que você tem que trabalhar com espiritualidade, mas você tem que, no seu trabalho tem que ser algo guiado, algo com propósito. Você tem que sentir prazer em fazer isso. Então, e lá na carta 1 ele descreve isso. Se na sua vida você olhar alguma área que não está em acordo com tudo isso, significa que tem crenças que você está carregando e que essas crenças precisam ser quebradas de alguma forma. Então, se você não tem uma vida de forma com uma saúde plena, não digo em todos os momentos, que todos nós estamos sujeitos a pequenas oscilações de frequência, mas na maior parte do tempo em saúde, se a tua vida financeira não está caminhando de uma maneira tranquila, para que você viva em paz com isso, se os teus relacionamentos, tanto íntimo afetivo como no teu entorno, não estão de uma maneira amorosa, significa que tem algumas crenças suas que ainda precisam ser
arrumadas, corrigidas. E é essa busca que você tem que ir fazendo, é essa lapidação, essa purificação que a gente precisa ter nessas nossas crenças para que a gente consiga ter uma vida em paz e em harmonia e cada vez poder entrar mais em contato com o Pai Consciência Amorosa. Então é esse caminho que ele dá sutil aqui, não vamos entrar em detalhes que ele vai falar muito ainda no decorrer das cartas, mas já é uma maneira da gente se inspirar e refletir sobre tudo isso. E agora eu falei demais. Agora está na hora de vocês falarem um pouquinho. Quem quiser, quem sentir no coração. Eu vou passar uma por uma, acho que para vocês falarem um pouquinho, ou para passar a palavra, quem não quiser falar nada, fica à vontade. Mas para a gente poder encerrar de forma inspirada, né? E ele fala que as cartas serão recriminadas, né? Portanto, ânimo e reze para ter coragem. Pode falar, Carla. Eu sinto que traz uma paz pra gente esse final, porque a gente sente que a gente está caminhando e que ele sabia, né, que a gente ia ter esses medos, essas dificuldades de encontrar o caminho, de ver a verdade. E tanto que ele já deixou as instruções para a gente passar. Então, isso me dá um conforto, assim, no coração, de saber que tá tudo bem, né? Como ele mesmo disse, a gente vai tirando as nossas camadas, vai buscando, vai meditando, vai orando, e a gente vai encontrando um caminho, sendo luz para nós e para os outros, né? Sim. Perfeito. Muito bom, Carlinha. Gratidão pelos seus comentários. Muito bom. Quer falar mais alguma coisinha? Fica à vontade. Não, tá tudo bem. Eu que agradeço. A fisionomia está até diferente. Janete, quer colocar alguma coisinha? Isso, já. Eu concordo com a Carla que realmente esse trecho hoje trouxe uma coisa tão gostosa para a gente, uma paz mesmo, né? Uma certeza de que a gente está no caminho, sabe? Eu estou sentindo isso, assim, um ânimo aqui, né? Uma vontade de olhar, de trabalhar e estar melhor, né? Sim. Então, na verdade, não sei nem se é estar melhor, porque diz que a gente já é tudo que a gente quer ser. A gente só tem que aprender a acessar, né? Sim. Mas aos poucos a gente acho que está fazendo isso aqui, lendo as cartas, né? Sim. Muito bom. Nossa, gratidão. Eu que agradeço. Vou passar para as mais falantes agora. Betinha. Não estou tão falante agora no finalzinho, não. Mas é isso, eu gostei muito do que a Carla colocou, né? E até da observação que você fez, que até o semblante dela está diferente. E é bem isso mesmo. E não sei porquê, mas eu acabei, parece que agora no finalzinho, voltando um pouco para as coisas que a gente conversou na quinta-feira, no grupo de quinta-feira, né? E me veio essa sensação também, né, de que tudo tá tudo caminhando para uma evolução. Sim. Né? E isso é bom, né? A gente perceber que está tendo essa alteração, essa mudança, né, nas pessoas, no ambiente, enfim. Porque há um tempo atrás a gente ouvia muito falar nos finais dos tempos, né? Então era uma coisa que parecia que o mundo ia acabar, né? E hoje eu não tenho mais essa preocupação. Muito bom. Hoje eu não tenho essa preocupação, não. É isso. Muito bom, Betinha. Gratidão. Moema,
parte aqui que ele fala da luz, né? Que enquanto você relê as cartas, você estará viajando rumo à luz, né? Então isso aí traz um pouco de certeza mesmo, porque a gente trabalha com luz, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou mandar luz para tal pessoa, será que eu estou fazendo certo? E aqui a hora que eu li aqui, ele fala que sim, né? Se você estiver mandando luz, se você estiver no seu ser de luz com boa intenção, você vai mandar luz e vai chegar. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, acho que só luz, né? Será que só luz chega? E chega, né? Então parece que ele está falando, não, pô, continua, você está no caminho certo. Só precisamos acreditar mais no que a gente pode fazer, né? Mas é mais isso. Gratidão, Moema. Muito bom suas palavras. Janei. Christian, esse final foi lindo, assim. É um final. Eu acho que a gente vive nas devidas proporções o que foi vivido lá na Palestina, né? De uma outra maneira, mas os tempos são assim estão tumultuados, né? E aí você realmente tem que acreditar e fazer com que a vinda dele não seja em vão, né? Através, atualmente, das cartas dele. Muito lindo esse final, gostei demais. Muito bom. Gratidão, Janei. Aline. Acrescentar, só agradecer a partilha de todo mundo mesmo. Obrigada. Nós que agradecemos você aqui com a gente. Muito bom ter você aqui com a gente. Andréia. Gostei que a Janei falou sobre que a vinda dele aqui não foi em vão, né? Que a gente está batalhando para conseguir essa luz, né? Para todo o planeta, para todas as pessoas, como mesmo o Emo falou, né? Que nós trabalhamos com luz. Vamos emanar a luz, mesmo sabendo que muitos, assim como Jesus fez, muitos nem ouviam ele. Muitos achavam que ele estava, que ele pensa que ele é, né? Então vamos fazer a nossa parte emanando essa luz, né? De uma forma assim tão bonita. E realmente essa passagem foi assim algo que a gente se conforta, porque é muito bom, né? Ouvir tudo isso que veio dele mesmo. Maravilhoso. Gratidão. Gratidão você, Andréia, pelos comentários. Muito obrigado, muito obrigada. Então é isso, gente. Deixa eu ver o tempo aqui. Faltam 8 minutinhos. Então eu comentei que eu vou do retiro que eu vou fazer. A semana que vem a gente vai fazer o estudo normal, tá? O dia que a gente vai ter uma segunda-feira que eu não vou estar presente. Então, que é no dia, se eu não me engano, é 26, 25 ou 26. Aí 26, a gente vai estar pulando a semana. E aí a gente retorna quando eu voltar com todas as novidades que eu espero receber. Tá? Mas na semana que vem continua normal, a gente vai estar dando início na carta 4, né? E a carta 4 é onde, como eu disse para vocês, aí já começam os ensinamentos, já não é sobre a vida dele na Palestina, na realidade são os ensinamentos que ele vai começar a estar passando pra gente. E, gente, Cristo aborda cada tema nessas cartas que vocês não vão nem acreditar. Mas ele fala sobre sexo, ele fala sobre homem e mulher, sobre essa coisa do machismo e feminismo. Ele fala sobre vários assuntos que você não imaginaria Cristo comentando da importância desses assuntos. Então, muitos assuntos atuais e tudo isso, né? Qual que é quando eu falo que ele fala sobre sexo, qual é a importância do ato sexual nas nossas frequências, na nossa vibração, né? Então ele fala de vários assuntos do nosso dia a dia, da importância deles pra gente, nessa busca nossa pela consciência crística, né? Então é bem bacana. Agora começa, digamos assim,
Continua os ensinamentos, mas ele vai ensinar de uma forma bem diferente. Vários pontos ele vai abordar aí para a gente aprofundar no nosso autoconhecimento mesmo. Tá bom? Gente, eu vou tirar uma foto da gente. Eu sempre falo que eu vou tirar, nunca tiro. Então dá uma olhadinha pra gente tirar uma foto para depois postar hoje. A Betinha caiu, que pena. Pronto, tá feito. Então vamos encerrar o nosso dia hoje com a nossa meditação. Tem acho que tempo tranquilo pra gente fazer. Deixa eu ver, tem 5 minutinhos, dá pra gente fazer tranquilo nossos 3 minutinhos de silêncio. Então vamos fechar nossos olhos. Respirando profundamente algumas vezes para silenciar os nossos pensamentos. E cada um à sua maneira, através de oração ou irradiando luz. E vamos dar uma forma de retribuir tudo isso que a gente está recebendo aqui no dia de hoje, de toda essa egrégora aqui presente, emanando tudo isso para todo o planeta, para todo o universo, para todos os seres do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, do reino dévico, para os seres humanos, para o planeta como um todo, para que a consciência crística possa cada vez mais se manifestar e purificar todo esse planeta, para que a gente viva realmente o paraíso, o reino dos céus aqui na Terra. Então vamos lá. Vamos respirando fundo. Aos pouquinhos vamos voltando. E para quem sentir no coração, hoje com a inspiração que a gente recebeu aqui, antes de dormir, no momento que você for se deitar, se puder fazer sua meditação também, levando essa luz, irradiando essa luz, enquanto você faz o seu trabalho de meditação, de purificação de consciência. Vamos aproveitar toda essa energia que veio hoje para a gente ajudar nessa ascensão do nosso planeta. Então, vamos voltando. Nós temos 2 minutinhos para a gente nos despedir. 1 minutinho agora e a sala já vai estar caindo. Então, gente, gratidão. Uma ótima noite. Gratidão. A todos. Muito obrigado, muito Boa obrigado. semana. Grata, gratidão. Gratidão, Cris. Onde que você vai fazer a sua imersão, Cris? Oi?
Onde que você vai fazer a sua imersão? Lá no Vipassana. Chama Vipassana. Se você procurar no Instagram. Vipassana. É um centro de meditação budista. Ah, tá. Então tá bom, gente. Boa noite. Ótima noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.